Eu acho que nós já temos quórum. Temos quórum, sim. Não sei. Então, vamos iniciar os informes, com o primeiro sendo dado pela professora Vânia. Bom dia a todos. Eu queria novamente falar sobre a discussão que vai se dar aqui no SEG na quarta-feira próxima, sobre a possibilidade de alteração dos pesos e de notas mínimas, que pelo menos 2 unidades fizeram sugestões de alteração. Isso vai acontecer no próximo SEG. O acesso vai trazer uma avaliação da linha de corte dos alunos anteriores, no curso especificamente que quer botar uma nota mínima, para a gente ter uma ideia se isso seria viável. Mas isso vai acontecer semana que vem. E as unidades que ainda não encaminharam para o acesso às possibilidades de sugestão de troca, por favor, façam isso o quanto antes, para que a ideia é que a gente possa viabilizar isso para 2020. Ok? Muito obrigada. Mais algum informe? Conselheira Lili, por favor. Bom dia, gente. Então, saiu recentemente o edital de Bolsa Auxílio, né, de 19.2, e das modalidades que a gente tem é auxílio material pedagógico, que é para alguns cursos específicos que são mais caros, enfim. E um desses cursos que não... a gente tiveram vários cursos incluídos, né? Mas o curso da FAO, né, de Arquitetura e Urbanismo, não foi incluído nesse edital. E aí, ao questionar a PR7 em relação a isso, eles disseram que mandaram um e-mail para todas as unidades solicitando que todas as unidades que tivessem necessidade, que os cursos fossem mais caros e tal, que enviassem essa necessidade para a PR7 para ser incluso no edital. E a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo não enviou isso, portanto, a falta fora. E aí a gente queria apresentar essa questão aqui. O Roberto já disse que vai ter como a gente fazer um edital ratificando isso, mas que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo precisa enviar isso para a PR7 o quanto antes, para a gente poder realizar esse edital ratificando. É só isso. Obrigada, conselheira Antônia. Representante da FAO aqui no SEG. Pianíssimo, mas eu acho que você pode, por favor, encaminhar, tá? Ao centro. Obrigada. Mais algum informe? Professora, conselheira Mônica. Bom dia a todos. Olha só, eu estou vendo aqui que a gente vai discutir o regimento, né, e o edital PIBID. Mas eu acho que, assim, só para me meter um pouco, se o Davi chegar, a gente podia discutir o PIBID antes, porque é só ler o parecer e votar, né? Fica mais rápido. Se você puder inverter, tá, a gente ganha tempo no edital, se ele chegar. Com certeza. A gente, após os informes, coloca em votação. Obrigada, conselheira Mônica. Mais algum informe, Alec, por favor? Bom dia a todos e todas. Só para avisar que segunda-feira nós iniciamos a solicitação de vagas de professor substituto. A Secretaria da CCDOC encaminhou para as unidades já um roteiro e todas as informações necessárias, não só para o preenchimento das planilhas, mas também para utilizar o serviço eletrônico de informação. E aí, só para vocês repassarem para as unidades, que qualquer dúvida, entrar em contato por e-mail com a CCDOC, que as meninas estão esclarecendo dúvidas, já receberam algumas pessoas de algumas unidades que estão com dificuldade, não sei, tá? Só para saber que podem fazer contato. Obrigada, conselheira Alec. O informe que nós gostaríamos de dar é que hoje, pela manhã, bem cedinho, a reitora entrou em contato conosco, pedindo que nós agilizássemos a Câmara Mista. Imediatamente eu entrei em contato com a professora Denise Freire, PR2, e aí ela também já tem o nome dos conselheiros que participarão da Câmara Mista. Então, na realidade, nos foi informado pela Úrsula que, apesar da última presidência ter sido do CEPEG, o mandato ainda continua, mandato por 2 anos,
da professora Maria Alice, se não me falha a memória, do CEPEG. Então, vai haver uma prorrogação do mandato dela e ela que vai iniciar a convocação da Câmara Mista. Então, eu gostaria de reforçar a necessidade evidentemente, dentro da possibilidade, mas da disponibilidade dos conselheiros aqui do Conselho de Ensino de Graduação. Então, nós, aproximadamente, eu acho que 3 sessões, se não me falha a memória, 2, 3 sessões, nós fizemos a escolha dos 6 conselheiros. Quer dizer, alguns permaneceram e nós escolhemos uns novos. E depois, por sugestão do conselheiro Vinícius, que não está aqui presente, no futuro próximo, a gente pode também aumentar a composição da Câmara Mista. Mas serão 6 do SEG, 6 do CEPEG. Tá? Não sei se tem algum conselheiro presente que fará parte da Câmara Mista. Então, por favor, vocês agilizem os contatos, tá? Conselheira Mônica, por favor. Eu acho que está tendo um pequeno engano. O que a gente tirou aquele dia foi os componentes da Câmara Mista, que não necessariamente tem componentes de todos os centros, porque não cabe. Isso é uma coisa. A Câmara Mista morreu. Essa composição que você está dando é para os conselheiros da COTAV. Não, eu só estou falando porque 6 e 6 é uma composição da COTAV. 6 conselheiros do SEG, 6 conselheiros do CEPEG e uma pessoa indicada pela CPPD. Se a gente estiver montando agora, nesse momento, porque eu acho que Câmara Mista a gente não está montando mais, que você já montou isso há 3 semanas. Se a gente for montar a COTAV, aí a gente precisa sentar e discutir, porque a gente vai precisar tirar aqui os 6 conselheiros que vão, mais o Paulo de Xerém, mais o Paulo de Macaé, e mais quem vai ser o presidente, porque a professora Maria Alice, ela não pode conduzir essa próxima COTAV, ela não pode puxar. Sim, só a título de esclarecimento, Mônica. Nós estamos falando de Câmara Mista, SEG-CEPEG, Resolução 1 de 2018, 6 conselheiros. SEG, 6 conselheiros CEPEG. Eu estou me referindo exclusivamente à Câmara Mista. Não estou me referindo à COTAV. Mas para você que já haja tirou a COTAV, Câmara Mista? Câmara Mista, sim. Como eu disse, há 2, 3 quartas-feiras atrás, há 3 sessões ordinárias, nós tiramos a nossa composição SEG Câmara Mista. Eu estou só informando para que haja uma celeridade no processo da marcação do encontro e do início do trabalho da Câmara Mista. Não estou me referindo à COTAV, tá certo? Desculpa, tá, Gisele, porque a Câmara Mista nunca teve composição dos 6, mas se agora vai mudar... Não, tem. Bom, resolução 1, imagino eu, né, 2018, aqui do SEG-CEPEG, tá? Bom, mais algum informe? Gostaria de saber se a coordenadora do PIBID já está presente. Ainda não. Coordenadora, a Daniele, né? Não, é Daniele. Nem a diretora da DIA também não está presente, senhora Rosicléia. Sendo assim, Mônica, eu compactuo muito com a sua sugestão, mas na ausência dos presentes, né? Ou melhor, dos não presentes, dos interessados, eu acho que não vai, talvez esteja chegando ali. Não, não está chegando ali. Então, não havendo mais informes, nenhum informe, vamos dar início, então, à ordem do dia, com o primeiro ponto de pauta, proposta de alteração do regimento do Conselho de Ensino de Graduação. O relator, conselheiro Nilson, e eu gostaria de informar que semana que vem nós vamos discutir de maneira mais detalhada os pesos referentes às provas, às matérias, né? Meu Deus, matérias não, conteúdos, mas tem um nome específico, esqueci. Mas, enfim, aos conteúdos das provas do Enem, tá certo? Por favor, conselheiro. Bom, bom dia a todos. Não sei se todos receberam, né? Eu fiz aquela alteração que foi solicitada pelo Conselho para facilitar o entendimento, pegando o texto original e aplicando propostas da CLN de retirada e inclusão. Talvez tenha ficado mais fácil de
percebeu que está sendo alterado. Todo mundo recebeu o texto, né? Tá? Bom, então o ponto que a gente estava... Bom, qual é a legenda, então, desse texto aí, né? É o texto original, de 2002, né? O que está propondo de retirada está em fonte taxado, né? As propostas de inclusão, né, estão em fundo amarelo, e o que já foi aprovado e modificado pelo Conselho está lá no fonte vermelho, e vamos seguir essa regra daí para frente, né? Bom, a gente estava na discussão do artigo 1º, que define a composição do Conselho, né? Define a composição do Conselho e o modo de eleição dos representantes, né? Bom, a proposta de modificação aqui é na verdade, a troca da composição do Conselho, está aqui em amarelo, essa é a proposta da CLN, tá ok? A outra proposta de modificação, né, é a inclusão aqui, que as eleições são convocadas pelos conselhos de coordenação e pelos colegiados equivalentes nos campos avançados no colégio de aplicação, porque estamos incluindo regimentalmente os representantes dos campos avançados do colégio de aplicação. Tá? E temos aqui o artigo 6º, né, que define a participação dos suplentes, né, no dia a dia do Conselho. Né? E o artigo 7º, que a gente considera que fica supérfluo, faço o novo modo. Bom, então é nesse ponto que está a discussão. Não sei como é que a gente encaminha agora, se abre ponto a ponto, como é que vocês pensam? Eu acho que nós podemos colocar, no caso, capítulo 1, começar com o primeiro destaque lá em cima, em relação à composição, conforme nós combinamos semana passada. Todos concordam? Então, em discussão, a composição referente ao Conselho de Ensino de Graduação, a representação. A professora Vânia vai anotar aqui as inscrições. A professora Mônica tem uma professora proposta de discussão. Mônica. Sérgio. Estou aprendendo os nomes. Olha. Estou. Conselheira Olha só, Albertina. Eu só vou falar um cálculo aqui, porque, assim, é a legislação da LDB e a legislação do Estatuto da FRJ. São duas coisas diferentes. Então, a gente fez um resumo, dei uma reunida ontem lá com o pessoal da PR1, só para a gente fazer uma... Aumenta para mim a tela só. Bom, aqui diz o que diz na LDB, né, que diz... A gente pode ver ali embaixo, ó, só parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos de cada órgão, colegiado e comissão. Tá? Isso é o que diz a LDB. Agora, vamos passar para o Estatuto da UFRJ. No parágrafo único também, os órgãos colegiados da estrutura superior dos centros e das unidades universitárias deverão obedecer o princípio da gestão democrática com representação do docente de, no mínimo, 70%. E garantia da participação de discentes, técnico-administrativos, antigos alunos e membros da comunidade externa. Então, isso é o que prevê hoje a nossa legislação do Estatuto da UFRJ. O próximo slide mostra como está hoje o nosso regime do SEG, né, o que está vigorando hoje, que é o seguinte, pelo pró-reitor... Não, volta um pouquinho. Oi? É do Estatuto, desculpa, do Estatuto. Hoje o Estatuto do SEG, que está escrito lá no Estatuto da FRJ, é o seguinte, um pró-reitor, 2 docentes por centro, um representante dos professores do campo avançado da Universidade do Rio de Janeiro, demais representantes definidos. Esses demais representantes definidos é o ex-aluno e a comunidade externa. Tá? E os técnicos, certo? E a representação discente. Então, isso é o que está previsto hoje no regimento. Agora, vamos aos cálculos, que é isso que nos interessa, né, para o nosso cálculo. Hoje, a atual composição do SEG é essa que está aqui. Nesse momento, é isso que nós temos.
Nós temos o pró-reitor, 2 docentes por centro, um representante do campus avançado fora do Rio de Janeiro, então nós temos um de Macaé e um de Xerém. Nós temos um representante do CAP, né, ou da escola lá de criancinha, que eu esqueci o nome. 3 representantes TAI, 3 representantes do corpo docente e um representante do corpo de alunos. Nós temos essa composição. E o que está faltando? Está faltando o representante da comunidade externa, que a gente não tem. Então, se hoje a gente for fazer o cálculo de como está a composição do SEG sem esse representante da comunidade externa, a gente vê que a gente tem 23 conselheiros, 16 são docentes, isso dá um percentual de 69,56%. Ou seja, a composição do SEG hoje não atende aos 70% que está previsto na LDB e o mínimo de 70% que está previsto no Estatuto da FRJ. Agora, se a gente incorporar o representante da comunidade discente, da externa, piora a nossa situação. Fica 66,67%. Então, no próximo slide, nós temos a proposta que foi da CLN, né? Então, seria o pró-reitor, 2 representantes por cento, 2 representantes do campus de Macaé, um representante do corpo do Duque de Caxias, um EBT, 3 técnicos, 3 servidores, um representante dos antigos alunos e da comunidade externa. Essa redação não são boas, mas são 2 representantes ali, tá? Isso daria um total de 24 conselheiros, 100%, com 17 sendo docentes, então nós estaríamos, então, dentro da coisa. Agora, se a gente incluir o representante... aqui é com, aqui é 100, lá é com, desculpa. Ainda salvei de novo errado. Aí, se a gente incluir o representante, a gente fica fora dos 70%. Fica com 68%. É BTT, é o CAP. É Escola Técnica de Ensino Básico. Próximo. Básico Tecnológico. Bom, aí, conversando lá ontem, né, na PR1, essa representação que está aqui, que é diferente da que tem hoje, é diferente da representação proposta pela CLN, ela atende ao Estatuto da UFRJ, ou seja, fica a docência com acima de 70%, sendo um pró-reitor, 2 membros de cada concentro, um representante do campus Macaé, um representante do campus Duque de Caxias, um representante dos professores EBTT, 2 servidores administrativos, TAI, e 2 do corpo discente. E um representante dos antigos alunos da comunidade externa. Aí, como vocês podem verificar, isso vai dar, então, um percentual de 72,72% de docentes. E isso atende o que está hoje no Estatuto. Qual é a discussão? A discussão é que, se a gente fizer essa composição, a gente não precisa mudar o regimento a nível de consune, porque isso aqui está atendendo. Mas, como vocês podem perceber, nós tiramos uma representação discente, tiramos uma representação dos tais. Mas isso atenderia direto e não precisaria mudar o regimento no consune. Aí está aberto para discussão. Obrigada, conselheira Mônica, pela explanação, pelos slides e pelo empenho. É claro que eu acho importante, há outros inscritos também, mas eu acho importante nós termos o discernimento de percebermos que nós não estamos de acordo com o Estatuto. Nós estamos inadequados. Isso não quer dizer que a gente vá permanecer com esta proposta ou a outra, estar aberta à discussão, várias propostas ainda serão apresentadas e, evidentemente, como a gente diz, serão propostas que serão ou não aprovadas no Conselho Universitário.
mas são cálculos que precisam ser feitos e uma discussão que efetivamente precisa ser levantada. Confesso a todos que quando nós propusemos a revisão do regimento do Conselho de Ensino de Graduação, a atual equipe, tanto os superintendentes quanto eu, nós não tínhamos noção que o Conselho de Ensino de Graduação tinha uma composição inadequada, uma composição diferente da recomendação do Estatuto da UFRJ. Nós tentamos, inicialmente, a nossa ideia era rever o regimento, por ser um regimento defasado, por conta da periodicidade, por conta também da existência de determinadas câmaras, e principalmente para tentarmos criar grupos de trabalhos específicos relacionados ao tema da graduação, que, como nós falamos inicialmente, continuamos com esta ideia. Eu acho que é a nossa obrigação nos debruçarmos pelos temas mais relevantes da graduação, para elevar a graduação da UFRJ ao patamar mais elevado da educação superior do Brasil. Então, foi com essa ideia, foi com essa intenção, por esse motivo, que nós iniciamos essa revisão do regimento. Mas nos deparamos logo inicialmente que nós tínhamos a composição inadequada para referente ao Estatuto da UFRJ. Evidentemente, esse regimento data de 2002, várias inovações aconteceram, várias reformulações também aconteceram, então, por isso que eu acho que agora realmente é muito importante haver esse tipo de discussão. Então, está aberta a discussão, eu acho que já há inscritos. Conselheira Albertina, por favor. Nós vamos determinar mais ou menos em torno de 20 minutos de discussão sobre especificamente esse tema. Bom dia. É só um detalhe que não vai alterar a proposta que está aqui, que foi colocada pelo anterior, essa da professora Mônica, que aqui no artigo 1º, que está grifado em amarelo, e Nilson, tem como voltar? Não. Aquela que está grifada em amarelo. Volta o slide. Já apagou. Você quer o que é do... Aquela em amarelo, que está grifada só em amarelo. É isso aí, esse aí. Então, ali no item 2, vem escrito 2 representantes dos docentes, né? Suprime a palavra professores. E no 4, vem 3 representantes dos servidores técnico-administrativos. Entendendo que tanto docente quanto técnico-administrativo somos servidores, ou coloca servidor para docente, servidores docentes, ou retira os servidores de técnico-administrativo, porque fica parecendo que só os técnicos administrativos são servidores da casa. Então, é uma proposta de adequação, ou servidor para todo mundo, ou não coloca a palavra servidor. Só isso. Obrigada, conselheira. Eu acho muito pertinente a sua colocação, e nós temos, isso é hábito, eu imagino, mas nós, agora, da administração central, eu digo os pró-reitores, a própria reitora e o vice-reitor, nós temos até adquirido um hábito de, efetivamente, servidor docente, servidor técnico-administrativo. A gente tem usado, talvez no conselho universitário, você ouça isso, mas é porque a gente quer efetivamente mudar o hábito, assim como tentar internamente, é muito comum nós falarmos, eu vou na PR1, na PR2, na PR3, mas externamente nós não vamos à PR1, é pró-reitoria de graduação, enfim, de extensão, de políticas estudantis, então a gente também está tentando se policiar. Aquela é a PR1, não é a PR1, é a pró-reitoria de graduação, é a pró-reitoria de extensão. Então, eu acho que isso são hábitos inadequados, mas que a gente está tentando realmente mudá-los. Mas muito pertinente a sua colocação. Então, você vai ouvir servidor docente, servidor técnico administrativo. Tá? Sim, conselheiro Sérgio, nós pulamos. A culpa foi da conselheira Vânia. A gente sempre está errando com o Sérgio, né? Já reparou? Não é pessoal, não, hein? Bom dia. É o seguinte, é que eu me inscrevi para falar desse percentual também, que eu vi que estava ruim, né? Mas acho que a professora Mônica já fez tudo o que tinha. Eu só estou em dúvida com uma coisa. Eu somei tudo ali e não achei aquele 22. Eu queria que a Mônica desse uma explicaçãozinha, como é que ela achou os 22. Nilson, por favor.
Está pedindo uma explicação sua, o conselheiro Sérgio. Bota aquela conta da Mônica, por favor. Aquela regra de 3. Se está errada é porque eu não sou matemática. Não é a regra de 3. Eu não consegui contar os 22. Eu somei ali e achei 20. Não, Qual não é esse, é? É esse? Esse é isso. Pode aumentar, por favor? Esse? Qual? Esse aí. Porque ali, os 2 docentes universitários são 600, não é isso? 12. São 12. Certo. Aí 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21 e 22 com Cadê o pró-reitor. 21 e 22 que eu não vi? Pró-reitor você não contou e você não contou da comunidade externa. PR aqui é sempre docente, não pode ser outro. É obrigatório que seja Tem que estar na legislação, isso eu não vi, não. E o outro é qual? está no entendimento nato da legislação. Pois é, mas aí está 21 e o 22, cadê o outro? Comunidade externa. Comunidade externa. Onde está a comunidade Hã? externa? São 2. Concordo, tem total acordo com a plenária. O item 2 é confuso. São 2 representantes. Um dos ex-alunos e um da comunidade externa. Então, tá 2, 4, 6, 8, 9, 10. Tá. Eu pediria que todos conversassem no microfone. Por favor, Mônica, dê o microfone para a conselheira. Também gostaria de pedir um minuto, que todos os... Eu gostaria de pedir a palavra à nossa professora matriarca Antonieta. Todos os conselheiros, os favoráveis, por favor, se manifestem. Contrários? Bom, então, como o conselheiro Vinícius falou da última vez, essa liberação não me falha, mas liberação geral, parece, né? Então, até o final da sessão, Antonieta, você, como assessora da PR1, pode se manifestar, já que, por unanimidade, os conselheiros aceitaram. Obrigada. Acho que foi. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade da fala. É só esclarecendo que esse texto está de acordo com o Estatuto, né? E o Estatuto prevê o representante dos ex-alunos, que não necessariamente docente ou não, ou seja, por acaso o professor Vinícius é docente, mas poderia ser um não docente. E um representante da comunidade externa. Eu conheço algumas composições de congregações, porque isso também rege as congregações, que tem o representante do ex-aluno, da associação de ex-aluno, e o da comunidade externa. Então, quer dizer, hoje a composição atual do SEG não atende o estatuto nesse quesito, né? Então, partindo do pressuposto que não necessariamente o ex-aluno é docente, então, em tese, ele ficaria nos 30%. Aí, quando a gente faz a soma toda, né, dá aí o 22 ou 24, né, dependendo aí do número de representações. E um outro aspecto importante é que, como o nosso estatuto é mais restritivo, inclusive, porque ele fala no mínimo 70%, né, a LDB fala 70%. Aí, quando fala 70%, você pode arredondar e tal. Quando se coloca no mínimo, aí a gente tem que atender o quê? O que está no estatuto, né? Então, independente de qualquer discussão, a gente tem que pensar que qualquer alteração de representação, né, ela deve ser precedida pela alteração do estatuto antes da aprovação do regimento. Então, esse é o esclarecimento. Obrigada, Antonieta. Agora ainda, conselheiro Sérgio, depois. Não terminou? Olha só, ali naquele coisa de baixo, está escrito ali 16 docentes. Eu não consegui ver 16 docentes ali, eu conto 15. Queria que alguém me esclarecesse. É um pró-reitor, mais 12, dá 13, mais um 14, mais um 15.
E um 16 da BTT. Ah, porque ali está errado, né? Você botou 2 quadros. Hã? É 1, 2, 3, 4, 4. Esclarecido, conselheiro. Podemos passar para outro? Então não é até 4, é até 5, né? É até 5. Ah, acho que agora. Obrigada, conselheiro. Agora, Fernando. Depois do conselheiro Fernando, é a conselheira Lili, em seguida a conselheira Antônia. Bom dia a todos e todas. Eu pedi a fala para comentar em relação a essa proposta, e que para mim é preocupante. No meu entendimento, a gente precisa mexer no Estatuto da UFRJ, se a gente quer mexer aqui no regimento do SEG. Não é possível que a gente faça uma defesa aqui de diminuição da representação dos técnicos, muito menos dos discentes. E isso pensando que, por mais que o Estatuto coloque um mínimo de 70%, por mais que a LDB coloque expressamente 70%, a gente vive uma realidade na universidade que já superou essas condições. Entendo até que na época em que foi feita essa LDB, em 96, se não me engano, 94, 96, naquela época, já era um problema estabelecer 70% de docentes. Hoje a gente tem na universidade 9.500 técnicos, para não falar dos 60 mil estudantes. A gente tem uma categoria de técnicos que é mais que o dobro da categoria de docentes. Quando está com substituto, a gente chega ali mais ou menos no dobro. E a gente tem experiências recentes, inclusive nessa gestão, de participação expressiva dos técnicos na administração central, com cargos em pró-reitorias, em chefias importantes, como a Prefeitura Universitária, o ETU e outras divisões. Então, eu entendo que a gente deva, e defendo a proposta anterior, onde tem 3 representantes do corpo docente, 3 representantes técnico-administrativos, e para isso a gente teria que incluir, visto que mudar a LDB nesse momento seria muito difícil, a gente teria que incluir mais um de Macaé, e eu vejo sentido nessa inclusão, inclusive pensando que Macaé, apesar de não ter o estatuto de ser uma decania, de não ser um centro, tem uma participação importante com uma série de cursos que são oferecidos naquela cidade. Então, eu vejo que é digno desse conselho pensar na necessidade de manter a representação de técnico e de discente com 3 cada um. Pode não fazer muita diferença se a gente pensar, vai ter que incluir mais um docente, mas reduzir técnico e discente faz muita diferença para a gente. Inclusive, somos categorias sub-representadas nos conselhos da universidade, isso inclusive por força de uma lei federal. Então, a minha defesa é nesse sentido, que a gente vá pela primeira proposta que está escrita, inclusive, no texto que foi encaminhado para a gente. Obrigado. Obrigado. Conselheiro. Conselheira Lili. Só uma coisinha, nós não estamos colocando o cronômetro, porque não há como colocar, me foi informado, o cronômetro e a tela. Então, peço apenas para que sejamos breves, porque nós temos ainda uma pauta a cumprir, por favor. Bom dia. Então, acho que a nossa colocação da bancada discente faz coro com a colocação do conselheiro Fernando. Acho que a gente está vivendo um momento conjuntural muito difícil, em defesa da universidade pública, em defesa do direito de pensar, do direito de ir e vir, e a gente vem para esse conselho colocar uma proposta de modificação de regimento, aonde diminui a bancada discente e aonde diminui a bancada dos técnicos administrativos. Se a gente for parar realmente para discutir, quantas vezes os docentes também são atacados dentro da universidade, mas também quantos técnicos administrativos são atacados dentro da universidade, quanto o movimento estudantil vem sendo atacado duramente por esse governo, colocando que a gente, acho que como o Fernando colocou, que é imposto que a gente é uma subcategoria por uma lei federal dentro da universidade. Agora, a gente vem com um governo que impõe que a gente não é apenas uma subcategoria por uma lei federal,
mas a gente é um ser que acaba não sendo, que contribui com a comunidade acadêmica. Então, eu acho que, e não estou colocando que o Conselho pensa dessa forma, estou colocando que existe esse pensamento conjuntural do governo que a gente está debaixo. Então, a gente acredita que é uma perca muito grande para a UFRJ a gente querer aprovar e ter uma discussão desse método, né, de quantidade de conselheiros. Além do que, acho que a gente estava aqui discutindo, que foi uma colocação também muito ruim de querer aprovar um regimento aqui que não precise passar pelo Consune. Que foi colocado. Se a gente cumprir esses números aqui, a gente vai poder colocar, parece que não vai para o Consune. Então, mas eu acho que, não sei se foi uma colocação errada, se eu entendi errado, mas ficou parecendo dessa forma. Então, a gente acha que também foi um peso ruim. Assim, porque a gente acha que... Eu acho que a gente também tem uma questão que, por exemplo, acho que pesa no pesos e medidas quando o conselheiro de ex-alunos é docente, por exemplo. Acho que, por um acaso, a dor dele ser docente, mas acaba, querendo ou não, tendo um peso dentro desse conselho, porque ele tem um vínculo com a categoria. Então, a gente acha que isso também é problemático quando a gente vem discutir. Então, acho que a gente tem que pensar como que isso vai acontecer, como que vai acontecer nesse conselho, como que, se essa representação externa, se ela realmente for colocada na questão do representante de ex-aluno, a gente acha que o ex-aluno não pode ter vínculo com empregatício com nenhuma categoria dentro da instituição. Tipo, não pode ser técnico administrativo, não pode ser professor, não pode, ser aluno ele não pode só ex-aluno. Mas ele só é ex-aluno, então a gente acha que também não pode ter, ele não pode ter um peso para alguma categoria dentro do conselho. Obrigada, conselheira Lili. Agora, a conselheira Antônia, mas só para esclarecer um pontinho que você tocou, qualquer alteração, não em relação só à representatividade, qualquer coisa, uma palavra, enfim, tem que passar pelo Consune, então, tá? Só para esclarecer. Por favor, Antônia. Queria reforçar alguns pontos que a Lili colocou, que o Fernando também colocou, né? Eu acho que esse momento da conjuntura que a gente está vivendo atualmente é um momento que é não só mais do que já está colocado hoje, que a categoria discente e a categoria técnica é subrepresentada dentro das universidades, inclusive é uma luta que o movimento estudantil faz muito grande, pela paridade real dentro dos espaços, dentro dos conselhos da universidade, que seja uma representação onde todos tenham votos iguais, porque todo mundo constrói essa universidade junto, mas que a UFRJ, evidentemente, precisa atender isso, mas a gente não precisa ser mais retrógrado do que a lei está colocando. A lei coloca 70%, a UFRJ coloca no mínimo 70%, e aí agora a gente está entrando em discussão de diminuir a representação dessas categorias. Hoje a gente já é extremamente subrepresentado em todos os conselhos e fóruns deliberativos dessa universidade, e esse conselho não pode ser responsável por estar diminuindo ainda mais essa representação. São duas representações extremamente importantes para a construção da universidade, que são, inclusive, maioria da construção dessa universidade, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Sobre a questão da representação da comunidade externa e dos ex-alunos, uma coisa que a gente acumulou na bancada discente é que é extremamente ruim que esses representantes tenham algum vínculo empregatício com a universidade, porque na prática vai estar representando outra categoria. Então a gente tem um representante que entra num enquadramento dos 30%, mas que não deixa de ser membro da categoria, de outra categoria. Então, hoje, por exemplo, no caso, o professor Vinícius é representante dos ex-alunos, mas não deixa de ser docente. Logo, então, a gente tem mais um docente votando. Então, para a gente, isso é uma coisa que também prejudica muito
na hora da gente estar construindo a universidade com outras visões, né? A ideia do conselho é que a gente consiga pegar todos os representantes, diversas formas de pessoas que já ajudaram a construir, que se propõem a continuar construindo essa universidade, e a gente não pode fazer com que essa representação da comunidade externa e dos ex-alunos não deixe de ser uma representação das outras categorias. Acho que é isso. Obrigada, conselheira. Conselheira Fernanda, depois conselheira Rita, volta para Mônica, conselheiro Nilson, seu nome? Júlia. Agora quem é? Na fala da conselheira Fernanda, nós vamos encerrar as inscrições, porque hoje nós vamos discutir apenas o capítulo 1. Por favor. Bom, só gostaria de ressaltar que a Câmara de Legislação e Normas, quando fez a proposta, em momento algum pensou em diminuir a representação de técnicos nem de alunos, tanto que na proposta da CLN o número está em 3. Então, acho que isso mostra um zelo e não um lugar de subrepresentação, de sentimentos de subrepresentação. Por outro lado, a conselheira Mônica trouxe uma proposta, creio, pelo que vejo da atuação da conselheira Mônica, não buscando uma subrepresentação desses dois segmentos, mas tentando adequar uma porcentagem. Acho que a gente precisa de uma contraproposta, já que, de um lado, não queremos a diminuição dos técnicos e dos discentes, de outro, a proposta para que se atenda a porcentagem correta gerou esse problema. Tá? Uma outra questão que eu gostaria de apontar é que, ainda que esteja assim no estatuto, que o item 7 venha como um representante dos antigos alunos e da comunidade externa, na prática, a redação não está clara. Porque dizer um representante dos antigos alunos e da comunidade, os antigos alunos e da comunidade dizem respeito a representante, é uma questão de língua portuguesa. Então, ou a gente repete um representante dos antigos alunos e um representante da comunidade externa, ou divide o item em item 7 e item 8. Só um detalhe, mas faz diferença para não gerar dúvida de que são dois. E um terceiro ponto que acho sério é pôr em dúvida a isenção de um conselheiro que foi eleito como representante de antigos alunos. O Nilson pode explicar melhor do que eu como essa eleição é feita, mas eu entendo que para que eu defenda qualquer representação, eu não precise ser a essência da representação, ou seja, eu posso lutar ao lado de causas em que eu acredito, sem precisar evocá-las em todos os meus aspectos. Por exemplo, para que eu defenda as mulheres, eu não preciso ser mulher, né? Um homem pode defender as mulheres, porque é isso que está em questão. A representação dos ex-alunos se trata do mesmo caso. Na plenária passada, por exemplo, o professor Vinícius falou em nome dos alunos numa questão muito específica, defendendo os antigos alunos. Só para dar um exemplo que é recente, sessão passada. Então, da mesma maneira, quando um representante docente fala pelo centro, ele não está falando pela sua unidade. Eu entendo que tanto a Lili, quanto, me esqueci do seu nome, desculpa, a conselheira Antônia trouxeram, como que tipo de isenção, que tipo de conflito de interesse fica a todo tempo sendo posto em xeque quando uma questão diz respeito diretamente a uma área de atuação nossa. Mas, por ser um lugar eleito, um processo que não é simples, especialmente no caso do processo de ex-alunos, a gente precisa acreditar que a representação será bem feita. Caso não venha a ser, caso em qualquer momento, tanto um docente de uma unidade esteja falando pela unidade, não pelo centro, isso é um problema de representação.
caso um aluno não esteja defendendo os interesses do grupo que ele representa, os alunos ou dos ex-alunos, isso tem que ser marcado no momento que isso se der. E esse representante, então, caso venha a se comportar assim, poderia ser reconduzido, poderia ser pedido uma nova eleição. Mas o próprio processo eleitoral que pede aquele lugar, aquele docente, ou aquele aluno, ou aquele ex-aluno, tenta garantir essa isenção. Muito obrigada, conselheira. Estão encerradas as inscrições. Agora a conselheira Rita, mas antes eu só gostaria de reforçar a fala da conselheira Fernanda e principalmente também pedir e ressaltar a importância dos senhores conselheiros levarem aos seus centros o que efetivamente está sendo discutido aqui, no caso, na graduação. Claro que isso vale para o CPEG, para o Consune, mas aqui o nosso conselho é o ensino de graduação, então que vocês levem para os conselhos, porque, afinal de contas, vocês são representantes, melhor dizendo, dos centros, o que sempre é discutido aqui no conselho. Conselheira Rita, por favor. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, eu quero me desculpar que semana passada eu tive que dar uma saída breve do plenário. Eu acabei não encaminhando 4 sugestões ao texto. Então, 2 eu já apresento agora, porque vai ter a ver não só com esse ponto, mas com todo o texto, né? Então, à luz do que foi feito com o termo docente, que tinha professor e docente ao longo do texto, eu reparei que também isso acontece com relação a aluno, estudante e discente. Então, eu sugiro que a gente faça essa adequação e que a gente acrescente na minha categoria que ela é técnica administrativa em educação. Então, fazer esse acréscimo aonde se lê técnico administrativo. Continuando, né, no sentido de ir ao encontro do que foi falado pelo Fernando, pela Antônia, pela Lili e pela professora Fernanda, né? Acho que todos os segmentos, todas as categorias aqui são importantes, e inclusive a expressão disso foi o acordo que foi feito de ampliação da bancada de técnicos e de docentes. E aí, a gente, num momento em que a nossa universidade, mas não só ela, como a educação como um todo, está sofrendo sérios ataques, nós temos que nos unir e nos fortalecer. E eu acredito que uma dessas propostas será da gente ampliar a representação docente em Macaé e garantir a representação de 15% discente e 15% dos técnicos. Eu só não sei se essa proposta ela pode ser votada aqui, uma vez que ela tem a ver com o estatuto da universidade. E aí, se tiver que ser mudado em outra instância, essa discussão tem que ser paralisada. Então, eu gostaria de um esclarecimento até jurídico sobre isso. Tá? Mas a minha proposta é que a gente mantenha as representações docente e discente em 15% e amplie a representação de Macaé no sentido de garantir a proporcionalidade e respeitar o que diz a LDB, porque a gente sabe que qualquer coisa que fira a legislação hoje nos deixa fragilizados frente ao governo atual. É isso, obrigada. Obrigada, conselheira. Agora, na lista é a conselheira Mônica, mas antes eu gostaria só de compartilhar com vocês, porque diante dessa discussão de todas as falas, já repararam que não é uma tarefa fácil nos debruçarmos em relação à representatividade dos 3 segmentos, porque entendemos muito a importância dos 3 segmentos. Então, ontem, em reunião bastante longa, eu diria até exaustiva, lá na Pró-Reitoria de Graduação, com a participação da professora Antonieta, a professora Mônica, a professora Vânia, eu e outros também participaram, nós pensamos, enfim, em tentar fazer uma proposta para trazê-la aqui, que a professora Mônica vai colocá-la, para que a gente ampliasse a nossa discussão, respeitando sempre a importância
de todas as representações neste colegiado, que nós entendemos que a graduação é a essência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, até por conta dos números, do número de alunos, dos 176 cursos. Então, realmente, a graduação é a pedra principal, no nosso entendimento, da UFRJ. Então, todos os segmentos que participam deste conselho, e de outros também, precisam efetivamente ser bem sedimentados. Então, nós, a partir de milhões de contas, a Mônica foi muito humilde, como disse, não é matemática, mas aqui duas representantes da área de saúde, uma do CCMN e outra do CT, nós perdemos longe em relação a contas e percentuais, etc. e tal. Mas, enfim, então, agora a professora Mônica está com a palavra outra vez, na ordem de inscrição, e vai apresentar uma outra proposta que nós também pensamos nessa possibilidade, abrindo parênteses com muito carinho. Primeiro, vou esclarecer que eu tenho total acordo, né, com o Fernando, Rita, Fernandinha e as alunas Lili e Antônia que nos antecederam. Eu acho que a gente tem que representar as classes que compõem essa UFRJ. Uma coisa só eu vou discutir rapidinho é a questão da representação dos ex-alunos. Eu acho que não está nesse âmbito discutir isso. Então, a gente vai perder tempo, como eu sempre digo, vai gastar muito ATP, porque aí a gente teria que mudar no consumo. Independente de quem sente ali, a nossa proposta é que a gente mantenha os docentes, para a gente garantir o quórum. Porque lembra que o Estatuto fala que é mínimo de 70%? Então, se um ano sentar um docente ali na representação dos ex-alunos, ok. Se no outro ano sentar um outro que não seja docente, também está ok, porque a gente não vai estar todo ano trocando a situação do Estatuto, entendeu? Então, eu tenho total acordo que a gente tem que ter a representação estudantil e técnica, até porque a gente já tem essa representação hoje, né? Então, diminuir é complicado. Eu só chamei atenção com esse slide para a gente saber que vai ter que mudar o Estatuto, porque o que atenderia o Estatuto hoje, nós tentamos todos os cálculos, seria isso. Então, agora, num novo slide, a gente teria essa composição, o pró-reitor, 2 docentes de cada centro, 2 representantes do campus Macaé, 2 representantes do campus Duque de Caxias, 2 representantes do EBTT, 3 representantes dos TAIs, 3 representantes dos alunos, 1 representante dos antigos alunos e 1 representante da comunidade externa. Ou seja, eu concordo com a Fernanda, está ruim a redação, mas a gente tirou a redação que está no Estatuto, e por isso que a gente não quis modificar, mas ali são 2 representantes. E para quem frequenta o Consune sabe que lá tem 2 representantes, um do ex-aluno e outro da comunidade externa. Então, para que a gente deixe o nosso regimento arranjado, essa composição, obviamente, né, está sendo proposta, mas eu acho que atenderia a manter o percentual dos docentes, ficariam 19 docentes, aí, eventualmente, se senta um da comunidade externa, que é docente, aí ficaria um pouco mais, mas todas as outras classes estão representadas. Então, essa é a proposta que nós fizemos ontem lá na PR1. Em discussão. Depois de muitos acordos. Ainda há inscritos para outra proposta, mas nós vamos seguir a lista, mas já podem haver inscrições para esta proposta. Agora, conselheiro Nilson. Bom, eu não vou só introduzir o que já foi colocado, né? Essa questão da representação discente e TAI, né? É uma luta de décadas, né? De conseguir aumentar essa representação dos conselhos, né? E seria realmente especialmente nesse momento político que a gente vive, né? Muito ruim de fazer essa diminuição, né? Essa proposta já avança nesse sentido, mas eu queria só deixar claro que quando nós discutimos na CLN, o nosso principal objetivo, bom, primeiro era respeitar a lei, claro. A gente tinha que fazer uma proposta que respeitasse a lei e tivesse 70% de docentes em qualquer situação, seja o representante de alunos docente ou, eventualmente, não. Porque hoje, né, a composição do conselho, momentaneamente, atende à LDB. A LDB fala 70% docente.
Se a gente contar quem é docente e quem não é, a gente vai ver que essa regra está respeitada hoje, até porque nós tivemos alguns anos funcionando com essa composição e nós temos que validá-la. Bom, mas o nosso principal objetivo ao discutir isso foi garantir uma representação equânime, né, e equilibrada entre todos os representantes. Nós vimos que no Consune, o Consune aprovou, né, para o Consune, 2 representantes para Macaé e 1 representante para o Campus Duque de Caxias. Tá certo? Pelo fato dos 2 terem campus atualmente, né, mas o campus de Macaé ser proporcionalmente maior. Então, a nossa ideia de discutir na Câmara foi trazer para esse Conselho essa representação de 2 representantes de Macaé e 1 representante do Duque de Caxias. E, coincidentemente, nesse momento, a gente conseguia atender com 24 representantes do Conselho, atender ao que está no regimento, tá certo? Considerando que o último item lá do regimento fala e 1 representante dos antigos alunos da comunidade externa, e o regimento é claro, ele considera 1 representante para essa situação, ele não coloca 1 mais 1, tá certo? Então, ao discutir isso, a gente fechou 24 representantes e atende a proposta. Então, nossa ideia não foi fazer uma conta de chegada para isso, foi fazer uma representação equânime, né? A proposta da Mônica também é bem interessante, porque aumenta essa representação e faz uma boa distribuição aí. Eu só queria dizer também que não tem nenhum problema a gente aqui aprovar uma proposta que é divergente do Estatuto da UFRJ. Caso a gente faça isso, a gente concomitantemente encaminha essa proposta ao Consune, para que o Consune valide essa proposta e, caso seja validada, seja feita uma alteração do Estatuto da UFRJ. Dá só um pouco mais de trabalho, né? Mas seria na verdade, não seria uma aprovação simples, seria uma aprovação com uma proposta de modificação ao Consune. Tá certo? Então, só queria esclarecer essas questões. Ótimo. Obrigada, conselheiro. Conselheira Joana. Bom dia a todas e todos. Bom, eu concordo com todas essas questões que estão sendo colocadas aqui, da importância da gente estar pensando a atual conjuntura e o que significaria qualquer redução. Mas já está bastante claro que essa não é a intenção, não é a proposição feita no momento por ninguém. Então, isso já é bastante significativo e importante a gente saber como esse Conselho está se posicionando em relação a isso. Agora, eu queria também reforçar que a ampliação da representação de Macaé e Xerém, Caxias, não é só para fechar a conta, né? É importante também que a gente ressalte que é ampliar a representação em função da importância desses campos e que o Conselho estaria muito mais bem representado e fortalecido com isso. Agora, o que o Nilson propôs agora, eu concordo, e ele, como é da Comissão de Legislação e Normas, eu imagino que a minha dúvida, eu nem vou colocar, já está esclarecida, porque eu queria colocar se seria possível fazer o que ele está propondo. A gente aprova aqui essa proposta e aí encaminha para o Consune e o Consune vai, à medida que aprovar, rever o regimento. Então, pelo visto, já está esclarecido e eu concordo que eu acho que esse deva ser o encaminhamento feito por esse Conselho aqui, resguardando aí a importância dessa composição para todos nós nesse momento. Obrigada, conselheira. Conselheira Júlia. Então, tinha me inscrito na outra proposta, né, porque para a gente realmente reduzir a representação discente vai contra o que as nossas lutas históricas aqui, né, que é pela paridade no Conselho, né, e para a gente realmente não faz sentido reduzir a representação dos técnicos e dos discentes.
A gente está debatendo aqui ainda essa proposta, mas que para a gente, a princípio, parece ser bem melhor mesmo, que não reduza a nossa representação aqui. Obrigada, conselheira. Ainda? Hã? Duas coisas. Pois Como não. é que são eleitos os representantes dos ex-alunos e como é que são eleitos os representantes da comunidade externa. Tudo bem, obrigada. Já vai ter a resposta. Antonieta, por favor. Conselheiro Murilo. Não, o conselheiro Nilson vai falar. Tá, o processo de eleição dos ex-alunos é o seguinte: existem associações de ex-alunos. Essas associações de ex-alunos elas são homologadas pelo Conselho Universitário. Tá certo? Elas se formam como entidades jurídicas e se homologam ao Conselho Universitário. Então, o Conselho Universitário, não sei exatamente quantas estão homologadas, mas existem algumas associações de ex-alunos. Periodicamente, é convocada, né, uma assembleia de associações de ex-alunos, onde cada associação indica 2 delegados para essa assembleia de associações de ex-alunos. Então, vão ter 2 vezes a quantidade de participantes, né, relativos à quantidade de associações. Essa assembleia é presidida pelo reitor, né, como foi colocado aqui, que é o nosso representante para a comunidade externa. E essa assembleia de 2 representantes de cada associação de ex-alunos elege o representante deles no Conselho Universitário, no SEG, no CEPEG e no Conselho de Curadores. Tá certo? Então, não tem nenhuma norma da UFRJ que decida, né, que normatize quem pode ser eleito e quem não pode. É uma pessoa eleita por essa assembleia. Tá? Se a gente quiser discutir essa questão, essa é uma questão de consumo, a gente pode até querer normatizar isso no nível da UFRJ. Não pode ser alguém que tenha SIAP ou que seja aluno atualmente, tem que ser alguém de fora da universidade, mas isso não está normatizado, é uma decisão dessa Assembleia. Na comunidade externa, no consune, tá certo? Está definido explicitamente que os 2 representantes da comunidade externa é um representante do governo estadual, indicado pelo governador do estado, e um representante do governo municipal, indicado pelo prefeito da cidade. Então, o consune tem 2 representantes. Tá? Se nós estabelecemos aqui que tem um representante da comunidade externa, esses representantes nunca vão ao consune, né? Eu fiquei lá há 5 anos e nunca apareceram lá, mas formalmente existem, né? Se nós definimos aqui que vai ter um representante da comunidade externa, nós vamos ter que definir qual vai ser o critério desse conselho para eleger esse representante. Obrigada, conselheiro. Agora, conselheiro Murilo, por favor. Olá, bom dia a todos e a todas. Quando eu pedi a fala, na verdade, eu pensei em colocar alguns pontos de vista do que parece ser, do que está sendo discutido aqui, que é o número de assentos, o número de votos de cada representação, né? Eu fazendo uma comparação entre as 2 propostas, no caso de ter 2 representantes de CENT e 2 TAE, você está mudando de 9% para voto para 11%, certo? E a gente está... na verdade, eu vou tentar expressar aqui o que eu penso um pouco com relação à representação, né? Eu sei, tem uma discussão aí, teve as falas de paridade, mas eu converso bastante com meus estudantes, você pode perguntar para todos os meus alunos, que eu tenho oportunidade de conversar, e todos eles sabem que eu considero a voz dos estudantes muito importante. A voz, na verdade, de todas as pessoas que estão aqui dentro. Tem até pessoas que nem têm representação aqui, que são os terceirizados. Não estão aqui, eles não têm representação. Talvez eles poderiam ter, mas eles não precisaram ter voto. Só o fato da gente poder ouvir o que eles pensam é importante. Você esquece que o fato de você ter uma pessoa aqui expressando a opinião dela, trazendo, né, no melhor
melhor dos casos, a opinião da categoria dela, isso é o que vai ser mais importante. A gente pode discutir aqui a lei, assim, essa não concordo com a lei é essa. Pode haver discordância sobre se você concorda ou não concorda. Mas a gente tem uma lei, tem uma regra a ser seguida e que a gente não está, no momento, sendo seguida. Então, o que eu penso, na verdade, né, eu teria uma outra proposta, porque olhando, inclusive, esse capítulo 1, talvez a gente vai chegar nesse, não está sendo cogitada a mudança. Mas você vê que os docentes e os servidores, e os docentes e o TAs, os dois tipos de servidores que nós temos aqui, eles são por 3 anos, mandato de 3 anos. O mandato dos discentes é 1 ano. Aí já ficou claro uma diferença entre discente e TAE. Na verdade, uma das propostas que eu colocaria é que os TAs deveriam ter uma cadeira a mais que os discentes. Poderia até, no caso da proposta 1 ou da proposta 2, aumentar o número dos representantes dos técnicos e diminuir um dos discentes. E como eu falei, o mais importante para vocês é ter uma voz aqui, é vocês terem uma opinião aqui, trazer a opinião melhor dos casos de todos os estudantes, né? Representando a maioria dos estudantes. E não só ter um voto ali, votei, tive uma oportunidade, quero ter mais voto. Acho que isso aí é pensar pequeno. Na verdade, aqui o que vocês estão trazendo, a oportunidade, essa renovação, é porque todo mundo aqui foi estudante, né? Vocês vão deixar de ser estudantes, na verdade, né? E vocês vão virar outra categoria, né? Em outros lugares. E vocês, quando ouvirem o estudante, vocês vão ouvir o estudante, e vocês vão lembrar quando eram estudantes. Vocês vão lembrar, eu tinha uma opinião que era diferente, e a pessoa que está ouvindo você vai ter a oportunidade de ter. Isso, para mim, é a melhor situação. Você conseguir ser ouvido, não ter aqui um voto, né? Um voto ali para ser registrado e ganhar um caso ou outro, né? Essa é uma opinião que eu estou expressando, eu acho que poucos, mas é uma opinião que eu estou expressando, e acho que talvez alguns poderiam falar sobre esse tipo de assunto, mas não só a questão de eu ter número de votos para as decisões, né? Obrigado. Obrigada, conselheiro. Agora a professora Antonieta, mas antes eu gostaria só de falar para todos, mas em especial para a conselheira Joana, que quando ontem nós estávamos fazendo todas as possibilidades de cálculo, em momento algum, o aumento da representação da BTT, Caxias e Macaé foi para fechar a conta, porque nós poderíamos ter fechado a conta, aumentando a representação do CFCH, CCS, CT, enfim, de acordo com o número de docentes por centro. E nós não optamos, em momento algum, por isso. Então, eu gostaria de deixar bem claro, até gravado, registrado, porque eu acho que a sua colocação foi muito importante e talvez nós não tenhamos sido claras o suficiente em relação ao termo fechar a conta. Tá bom? Exatamente. Então, eu acho que agora está esclarecido que não foi, em hipótese alguma, por conta disso, foi da importância da representatividade no Conselho. Tá? Então, agora, a professora Antonieta. É só para fazer alguns esclarecimentos. Quando a gente discutiu a primeira versão da Povoar, tinha uma alteração de um item do regimento e, por efeito cascata, um item do estatuto. Isso foi 2012, por aí, 2011. Então, o que nós fizemos? Votamos o encaminhamento, né, de alteração de estatuto e regimento. Isso foi para o Consune discutiu, mudou os itens, para a gente poder, então, votar a resolução aqui no plenário. Então, esse é o encaminhamento, o entendimento que a gente tem em termos de encaminhamento. Em relação ao representante dos ex-alunos, né, já foi esclarecido. Em relação ao representante da comunidade externa, né, o SEG tem autonomia para indicar como ou quem será esse representante. Então, seria uma regulamentação específica na forma de resolução, né? Então, a gente primeiro coloca, vai ter o representante.
E, num segundo momento, né, por resolução específica, que aí a resolução pode ser mudada ou alterada, né, melhor do que regimento, a gente o SEG, então, faz a regulamentação do representante da comunidade externa. E tem uma outra questão que eu concordo com algumas falas aqui, né, que eu penso que ex-aluno, né, não deveria ter vínculo, representante de ex-alunos, independente se é o Vinícius, que é meu amigo, ou se é Joãozinho, Mariazinha, mas eu acho que o ex-aluno traz a visão de quem já esteve aqui e que agora está fora, né? Então, essa experiência, esse olhar de fora. Então, assim, o olhar interno, eu acho que às vezes se confunde, mas essa é uma discussão que não está aqui em pauta, né? Eu, particularmente, acho que nós podemos ser, inclusive, mais restritivos do que a lei maior, do que o estatuto, né? Isso a gente pode, realmente, mas não é algo que a gente tenha que discutir nesse momento aqui. Mas só, assim, ratificando, né, o encaminhamento que a gente sugere é votar ou decidir, né, se o SEG vai pedir ou não alteração do estatuto, né, pedindo que alteração, aí se faz a exposição de motivo, tal, aí encaminha ao Conselho Universitário, o Conselho Universitário, então, aí a gente pede, né, uma celeridade, se for possível, né, e aí o Conselho Universitário, alterando o estatuto, volta à discussão do regimento com a alteração do estatuto. Obrigada, conselheira. Professora Antonieta. Conselheiro Fernando é o último inscrito. Que bom que eu me inscrevi naquela hora, assim, e eu só achei assim, eu peço desculpas se eu falar e desagradar alguém, eu não quero, não acho que, não é o sentido da minha fala não, mas eu achei muito engraçado, no mínimo, a gente ter uma apresentação de uma proposta que mobilizava as duas categorias para ser contra, e depois vem uma proposta com a solução. Já podia ter sido colocada antes, né, e a gente teria, né, um debate até mais tranquilo. Desculpa, eu não vou te dar parte porque eu acho que eu vou falar muito, então não vai ter parte. Enfim, eu já podia ter, inclusive, ter evitado, né, a gente entender o entendimento, inclusive a CLN nunca fez uma proposta de diminuição, a CLN, dialogando com a Fernanda, com o próprio Nilson, a CLN tinha uma proposta de manter e tudo mais, então achei no mínimo engraçado isso. Assim, tem mais uns 2 pontos. Mais 3 pontos. Primeiro, a gente tem que ver, de fato, o que é essa representação, se é somado ou não dos antigos alunos e comunidade externa. Porque se está escrito um representante no regimento, é um só dos dois juntos. Aí, mas veja, mas aí está ali um, então seria 2. É só para a gente, eu não tenho desacordo não, da maneira que está ali, eu não tenho não. Mas só para a gente ter esse cuidado também, porque é interpretativo. E terceiro ponto, eu tenho acordo com a fala da Antônia e da Antonieta também, né, da gente pensar, e eu acho que a gente pode colocar aqui, inclusive eu quero fazer essa proposta de inclusão nesse texto, de que a representação dos ex-alunos não pode ser nenhuma pessoa que tenha vínculo com a FRJ atual, né? Seja professor, seja técnico ou seja aluno também, né? E aí isso não é contra o Vinícius especificamente, pelo contrário, é uma pena que ele não está aqui hoje para ouvir o que eu estou falando. Tem uma atuação que eu, Fernando, enquanto técnico administrativo, considero também muito importante a atuação específica do Vinícius, mas, se não me engano, foi ele, eu lembro dessa fala, foi ele também que fez uma proposta de diminuir do técnico administrativo. Então, assim, dialogando com a Fernanda, acho que a gente não pode ficar ao sabor do movimento se vai estar representando bem, se não vai estar representando bem. Eu acho que isso é um pouco subjetivo e acho importante que não seja, né, eu faço essa proposta de inclusão no texto, não seja nenhuma pessoa que tenha vínculo atual com a FRJ. Eu acho que isso pode gerar discrepâncias. Pode ser um técnico em algum momento e dar margem a muitas interpretações. Eu sou ex-aluno da FRJ, eu fiz um ano e meio de geologia, não me formei. Eu sou ex-aluno, de alguma maneira. Eu posso me candidatar como ex-aluno também? Eu acho que isso a gente tem que regulamentar. São questões que ficam, não sei se já está, enfim. Mas eu acho que isso ali no texto não fica muito claro.
E por fim, assim, só para defender que, de maneira alguma, os técnicos teriam acordo com diminuição da participação dos estudantes. Acho que a questão aqui não é somente voz, a questão é voto também. Não é simplesmente estar aqui para dizer que está, para que está considerando representado, é participar do cogoverno da universidade. Essa é uma luta muito antiga, que remonta lá à reforma de Córdoba, na Argentina, em 1918, 19. Inclusive, eu acho que a gente, enquanto essas duas categorias, tem que se somar e fazer uma proposta de alteração da LDB para que a gente tenha uma possibilidade de cogoverno exatamente como é defendido nas lutas dos movimentos estudantis, que são antigas, e a luta dos movimentos técnicos, que são mais recentes. Eu acho que a gente tem que fazer uma proposta de alteração da LDB para modificar essa representação. E aí, diminuir a representação docente, infelizmente. Não diminuir a representação de técnico ou de discente. Obrigado. Obrigada, conselheiro Fernando. Mais uma vez, eu gostaria de esclarecer como foi construído essas opções, essas propostas. Então, ontem houve uma reunião na Pró-Reitoria de Graduação, por conta da história que nós já falamos anteriormente, que nós estávamos inadequados em relação à representatividade do regimento. Nos debruçamos sobre a proposta inicial da CLN, e aí vimos que poderiam ter outras propostas. Então, estas outras propostas, evidentemente, incluiriam nos adequarmos ao que nós estávamos inadequados, que foi o que foi apresentado pela conselheira Mônica anteriormente. Mas nós também não concordávamos com aquela proposta, mas tinha que ser mostrada, porque era a proposta que iria adequar ao estatuto. Por isso que aquela proposta foi projetada, mostrando que estaríamos adequados ao estatuto. Mas, como nós não concordávamos com aquela proposta, nós montamos uma proposta, como está ali, alternativa, e trouxemos para que fosse debatido. Foi exclusivamente por isso, porque o conselheiro disse que achou engraçado, mas nós apresentamos exatamente como nós fizemos ontem, como foi construído ontem à tarde na PR1. Nós pegamos a proposta do professor do conselheiro Nilson, desculpa, enfim, da CLN, vimos o estatuto, vimos o que estava em defasagem, vimos o que podia melhorar, o que não mais pensamos, como seria a proposta que atendesse ao estatuto, foi aquela colocada. Mas, se não me falha a memória, tem o último slide que coloca exatamente esse resumo que eu estou falando. Não, é só o resumo. Não é nenhuma surpresa, não, é a mesma coisa, mas de maneira resumida. Nem é engraçado, é só um slide. Mônica, por favor. Então, só para dizer, né, que a composição atual não está atendendo, porque eu vou deixar só uma coisa clara. Tudo bem que a redação do Consune não está bem feita, mas quando a gente diz que é um representante dos ex-alunos e da comunidade externa, são dois. Porque senão seria um representante dos ex-alunos ou da comunidade externa. Então, o entendimento nosso, quando nós sentamos para ver isso com parte, são dois. Então, com dois, hoje nós estamos funcionando fora do padrão. Então, para atender o padrão, e aí, Fernando, por que a gente trouxe a proposta devagar? Para a gente entender que a gente, daquele jeito que foi proposto, a gente diminuindo os tais e diminuindo os discentes, a gente atenderia diretamente o estatuto, não precisaria nem de nenhuma modificação. Tudo bem, agora uma opinião pessoal, também tenho o direito de dar a minha, nem acho justo a gente diminuir os servidores e os discentes, até porque hoje a gente já tem essa composição. E toda coisa que movimenta, por outro lado, eu acho que algumas representações também hoje estão assim, um pouco superestimadas, no momento. Talvez não Macaé, né, que tem 2 representantes, porque Macaé hoje é um polo grande, né, é um campo grande. Agora, por exemplo, Xerém, eu acho que no momento como está, mas eu acho também que, por outro lado, atende Xerém, que eu espero que seja no futuro, né, que tenha bastante professor. Então, eu acho que desse jeito a gente deixa a representação mais adequada. Eu não vou entrar no mérito da discussão aqui do que você levantou, eu não votaria isso. Até porque essa coisa dos ex-alunos, eu me lembro bem de quando eu participei do Consune,
isso tem uma tradição. Então, uma coisa é a gente ter uma legislação. E outra coisa muito importante é a gente ter a tradição. Então, eu nem vou entrar nessa discussão, eu jamais proibiria de ser um ex-aluno, porque isso é uma tradição no FRJ. Então, eu acho que isso é uma discussão para um outro fórum, que não é esse. Aqui, a proposta aqui a PR1, né, que a gente conversou ontem, aí a gente só separou a redação ali para não ficar com aquela mesma falha lá, a gente botou um representante dos antigos alunos e um representante da comunidade externa. Assim, para ficar claro. Mas, assim, se você quiser fazer esse adendo, eu particularmente acho assim, quer entrar numa celema. Eu concordo com você que tem umas horas que são muito complicadas, mas também cabe aos conselheiros, né, ouvirem e observarem o que realmente a pessoa está representando na hora. Porque eu também posso chegar aqui e tomar as minhas decisões sobre CCMN. Eu posso falar aqui uma fala que não está em acordo com o nosso grupo aqui. Entendeu? Quer dizer, essa coisa de, vamos dizer assim, né, entre aspas, de mal representar a sua cadeira, isso pode acontecer com qualquer um. Então, eu não entraria nessa discussão. Mas a proposta é essa. Ontem fiquei um pouco lá com o pessoal da PR1, trabalhou, acho que, por exemplo, o EBT também vai ganhar, né, 2 conselheiros. Mas, assim, a gente espera... Hoje também a gente tem uma nova... A escola de infantil também passou a ser, né, oficialmente. Então, quer dizer, acho que a gente está tendo ganho para todos os lados. Então, eu não estou vendo... Acho até melhor do que a gente ter que botar, por exemplo, 3 representantes de cada centro. Eu acho que ia complicar muito mais ainda. Então, acho que essa foi uma proposta que falaram que agrega a gregos e troianos. Claro, pois não, esclarecimento. Depende, só esclarecimento não foi pedido, mas eu queria fazer. Claro. É porque está colocado aqui que a proposta da CLN não atende ao estatuto, né? Eu queria dizer o seguinte, que a proposta da CLN atende o estatuto, né? O regimento do Consune, ele define lá, né, que tem um representante dos ex-alunos, tem 2 representantes externos da municipal, estadual, né? Esse regimento é o regimento do Consune. O estatuto da UFRJ não fala explicitamente disso, né? Então, a CLN, quando discutiu a questão, ela assumiu o seguinte, que aquele item lá, era um representante dos antigos alunos e da comunidade externa, ou seja, esse grupo teria um representante. Ao fazer isso, nós compusemos 24 membros, né, e a proposta da CLN atende ao estatuto, né, colocando 70% de docentes, considerando que esse grupo, ex-alunos e comunidade externa, tem um representante. Porque não é obrigatório que nós tenhamos aqui, separadamente, um representante da comunidade externa, tá certo? Mas pode ser bom, pode ser interessante, mas a proposta da CLN atende o estatuto, ela não ofende o estatuto também, só para ficar claro. Obrigada, conselheiro. Pelo adiantado da hora, nós pensamos que daria tempo para que nós discutíssemos hoje o que ficou pendente na semana passada, a representatividade e o papel do suplente. Mas, pelo adiantado da hora, não vai dar para discutirmos também o papel do suplente. Então, o encaminhamento da mesa é que nós, primeiro, votemos se nós vamos sugerir, solicitar mudança do estatuto ou não, em ganhando a mudança, a solicitação da mudança, qual proposta se enquadraria melhor. Quero dizer que isso é apenas uma votação do Conselho de Ensino de Graduação. O regimento é longo, tem, se não me falha a memória, 10 capítulos, e nós vamos por etapas. Agora, nós levaremos ao Consune todo o bojo, todas as solicitações de alterações, porque toda a equipe, e evidentemente a reitora e o vice-reitor e os pró-reitores, nas nossas reuniões que acontecem às segundas-feiras à tarde, sabem que o SEG está discutindo a alteração no regimento. Então, até por uma questão de ordem, por uma questão de celeridade, de praticidade, quando nós formos ao Consune, a graduação for falar sobre o regimento, a alteração, a proposta, a pedido, a solicitação de alteração
do regimento do SEG, nós vamos falar de todas as nossas solicitações, porque nós entendemos que não vai ficar bom e não vai ficar ágil. Por exemplo, hoje, quinta-feira, nós vamos falar no consune sobre a representatividade do SEG. Depois nós vamos falar sobre isso. Não, nós vamos falar de uma vez. Mas eu acho que... Exatamente. Então, vai ser, acredito eu, que o consune só da graduação, ou pelo menos 2/3 será, né, referente à graduação. Mas, enfim, então eu acho, mas a gente já pode ir adiantando para também ir otimizando o nosso trabalho. Então, o encaminhamento é esse. Primeiro, nós vamos votar se nós vamos solicitar ou não alteração no estatuto. Ok. Depois dessa votação, qual dessas propostas apresentadas nos cabe melhor, nos representa melhor? Pode ser assim? Todos de acordo? Uma questão de ordem, claro. Hein? O microfone, por favor, para o conselheiro. Não, é rápido, é só uma dúvida, porque eu fiz uma proposta. Ah, desculpa, qual a sua proposta? E aí eu quero saber se ela entra nessa votação, se ela... Qual proposta? De incluir um parágrafo que restringe a participação na comunidade dos alunos a qualquer pessoa que tenha vínculo atual com a FRJ, seja professor, técnico ou mesmo aluno. Eu fiz essa proposta, eu não sei se vai entrar nessa discussão, como é que... Se vai votar agora? Eu acho que a gente pode deixar... É a sua proposta para quando nós estivermos discutindo a suplência, que é logo a seguir, é no capítulo 1. Mas também podemos votar hoje, não há a menor diferença para nós. Não é a suplência. Quando nós estivermos votando na suplência, não há nenhum problema de ser votado hoje também. Não, eu estou fazendo uma proposta para ser discutida. Sim. Eu vi uma fala, eu acho até melhor que seja depois. Mas aí sim, é por isso, por conta do adiantado da hora. Tudo bem. É por isso que eu falei, quando nós formos votar a suplência, discutirmos suplência, a gente discute, porque senão é só colocar em votação agora. Não, lógico. Então, é só para não se perder também, porque há uma proposta. Já está. Já tá. Obrigado. Assim como também técnicos administrativos em educação está anotado, aluno discente ou estudante, alguém falou, você também, entendeu? Nós estamos anotando tudo aqui. Sim. Professora, eu já, inclusive, encaminhei à Úrsula as 4 sugestões de adequação, e aí, como isso não vai finalizar hoje, já pode, na próxima, já ser distribuído com as minhas sugestões. Seria um sonho finalizar hoje, mas, bom, o importante é que consigamos chegar ao 10º capítulo, né, a contento. Então, em regime de votação, para ser levado no bojo, quando todas as alterações estiverem feitas, discutidas e aprovadas aqui, que irão para o consune as alterações, a solicitação das alterações. Mas, em regime de votação, os conselheiros que são favoráveis à solicitação de mudança do estatuto, por favor, se manifestem. Se diz 16 votos. 16, só um minuto em regime de votação, os contrários. Com licença, vou tentar só dar um esclarecimento. No meu entendimento, é alteração do estatuto da UFRJ, para que a gente possa se adequar com essa proposta. É da UFRJ, é assim que eu entendo. Bom, vamos proceder outra vez em regime de votação, porque está sendo, infelizmente, uma prática frequente. Quando a gente coloca em regime de votação, tem sempre um esclarecimento, uma pendência. Eu acho até válido para que a pessoa efetivamente se sinta segura para votar. Mas eu peço encarecidamente que esses esclarecimentos sejam feitos antes de nós iniciarmos o regime de votação. Então, evidentemente, é a mudança de estatuto da UFRJ, para que nós possamos mudar o nosso regimento num segundo momento. Por isso que nós encaminhamos dessa maneira. Então, vamos, por favor, retomar o regime de votação. Os conselheiros que são favoráveis à solicitação de mudança do estatuto da UFRJ, por favor, se manifestem.
18. Os contrários? Abstenções? Então, por unanimidade, certo? Ainda em regime de votação, conselheira, por favor. Conselheira, por favor, José Ricardo, e em regime de votação. Eu gostaria de apresentar a proposta da CLN e essa proposta, digamos, alternativa. Por favor. O conselheiro quer fazer? Eu só queria, antes da votação, colocar que a discussão foi bastante interessante hoje aqui, com relação a todos os aspectos pendentes, a representação, proporcionalidade, né? E eu acho que talvez, quando nós estamos chegando no minuto final aqui da discussão do regimento hoje, a gente pudesse deixar a votação dessas duas propostas para uma próxima sessão, porque as duas propostas possam ser pensadas um pouco mais pelos conselheiros. Nós já decidimos que nós vamos solicitar a alteração do Estatuto da FRJ. As duas propostas na mesa exigem alteração do Estatuto. Talvez a gente pudesse deixar para votar essa proposta no início da próxima sessão. Seria... Obrigada, conselheiro. Então, em regime de votação, a solicitação de nós termos mais uma semana para pensarmos em que proposta nós iremos optar, feita pelo conselheiro Nilson, os conselheiros que são favoráveis à solicitação de mais uma semana para pensarmos nessas propostas, a proposta da CLN e esta proposta, por favor, se manifestem. Os que são favoráveis a mais uma semana para pensarmos qual a que melhor nos representa, a da CLN ou a essa. Por favor, se manifestem. Contrários? Abstenções? Então, a proposta do conselheiro foi indeferida, foi rejeitada. Então, algum esclarecimento? CLN ou essa? É porque a outra que foi apresentada se adequa ao Estatuto, já que nós votamos por mudança do Estatuto. Algum esclarecimento, por favor? Acho que é importante esclarecer, pelo que eu entendi, a diferença entre as duas propostas é uma questão numérica, né? De aumento de exatamente, de representação, exatamente. Né? Assim, faz sentido a gente colocar... Será que é só um número, então, né? Vai discutir o número. Não, dá licença. Não é só um número, é a representação do EBTT, do campus Duque de Caxias e do campus de Macaé. Sim, mas a importância de aumentar também a representação deles no Conselho de Ensino de Graduação. Sim, certo. Então, tem uma mudança qualificada do número, né? Uma mudança qualificada do quórum, é isso? Exatamente. Não vamos só iniciar a discussão outra vez, agora são só esclarecimentos. Pois não? Essa proposta que está em tela é a proposta da CLN? Não, é a proposta, digamos, alternativa. A nossa, digamos assim. Eu não gostaria de chamar de nossa, que eu acho que não cabe, mas a proposta trabalhada pela conselheira Mônica, pela assessora da PR1, pela superintendente, tá? Então, algum esclarecimento a mais? Não? Essa é da CLN. CLN. Sim, conselheira Antônia e Joana. Pronto. É porque teve uma apresentação que essa conta não batia de acordo com a lei. E aí, que conta? A conta dessa proposta. Ah, sim. Por isso que surgiu a outra proposta, inclusive. Sim. E aí eu quero saber por que a gente vai votar essa se ela não está de acordo com nenhum dos dois estatutos. Nem da UFRJ, nem o outro que é geral, que eu esqueci o nome. O conselheiro Nilson já vai... Eu ia responder, mas ele vai responder. Essa proposta aí,
ela atende à proporcionalidade de 70% de docentes, tá Vinícius, certo? com Vinícius, Colocando com que Vinícius. existe um Atual. representante, tá, dos antigos alunos e da comunidade externa. Então, aquele item tem um representante. Então, considerando 24 membros, tá certo? 24 membros, seriam 16,8 docentes, aí tem 17 docentes. Então, isso aí atende à proporcionalidade da lei, da LDB e do Estatuto. Tem que alterar o Estatuto nessa proposta, só porque ele aumenta a representação de Macaé. A única representação que é aumentada aí é de Macaé, que o Confune fala que tem que ser um de cada campus, e aqui coloca 2 para Macaé e 1 para Duque de Caxias. Então tem que alterar o Estatuto da CJ por esse motivo. Mas considerando o total de membros aí, 24 membros, ele atende a proporcionalidade de 70% docentes. Tá? Mas, só abrindo parênteses, contando no caso atual com a presença do conselheiro Vinícius. Não. Não contando com Vinícius. Seriam 17 docentes e 7 não docentes. Os 7 não docentes são 3 técnicos, 3 discentes e 1 ex-aluno. Como são 24, 70% dá 16,8. Tem 17 docentes, o que coloca Certo. no mínimo 70%. Mas, de qualquer maneira, há uma mudança, sim, por conta da representatividade de Macaé. Até porque nós já votamos em aprovarmos a solicitação da mudança do As duas Estatuto. propostas têm que mudar o Estatuto, porque aumenta os campos. Mas as duas propostas atendem os 70% de representação. Sem dúvida, atendem aos 70%. Aliás, mínimos, né? Mínimos. Nós esquecemos sempre de falar a palavra mínimo, Isso. que até está em aposto. A professora de letras me corrija se eu estiver errado. As duas atendem essa proporcionalidade. Bom, esclarecimentos... não. Sim. Eu realmente queria pedir um esclarecimento, porque eu não estou entendendo. Tá me parecendo um contrassenso. A gente acabou de votar uma proposta que seria solicitação da mudança do Estatuto. Uma justificativa, a proposta já seria uma justificativa para a solicitação de alteração do Estatuto. Perfeito. E agora a gente vai votar uma outra proposta? Não, tem que mudar o Estatuto. Sim, mas a gente já não optou pela outra? Sim, não optamos, ainda não. Nós queremos mudar o Estatuto ou não? Sim, queremos. Qual é a justificativa que nós vamos usar para mudar o Estatuto? CLN ou alternativa? Eu entendi naquela primeira votação que a gente já estava fazendo essa opção. Então, a primeira coisa é mudança de Estatuto, sim ou não? Sim. E como é que nós vamos justificar em relação especificamente a isso? CLN ou alternativa? Tá, esclarecido. Obrigada. Mais um, não, nenhum. Antônia. Eu estava falando aqui com a Antonieta e ela está mostrando que no artigo 15 do Estatuto mostra que a conta não bate, entendeu? Porque quando coloca ali um representante de antigos alunos de unidades acadêmicas e da comunidade externa, que é o que a gente estava falando da Mônica, significa um de cada. Logo, sobram 5 representantes para dividir entre os discentes e os técnicos. Logo, a gente diminuiria uma das 2 representações votando nessa proposta. E foi exatamente o acúmulo que a gente fez aqui. Não, essa proposta não diminui a representação docente, nem está aí. Está escrito ali, 3 e 3. Sim, mas ela está dizendo que aumentando, desdobrando 1 em 1, vai diminuir a representação. Essa proposta não desdobra. Um representante dos antigos alunos e da comunidade acadêmica. Que foi o debate que a gente que você falou, que tendo e não ou, significa que tem um de cada. Por isso que são propostas que aparentemente são parecidas, mas são distintas. Por isso que precisa ser votado. É só porque eu estou falando o que a Antonieta passou, de que isso colocaria a discussão que a gente está botando, diminuindo uma das 2 representações. Mais algum esclarecimento? 10 para o meio-dia. É só para esclarecer mesmo. Sim, claro. É porque a redação do artigo 15 fala de todas as representações, então vem vírgula, 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 vírgula. Vou ler aqui, ó. Olha, a garantia de participação, então é obrigatório. Isso é estatuto, né? Estatuto. De discentes, técnico-administrativos, vírgula,
antigos alunos e membros da comunidade externa. Então, é uma coisa e outra. Né? Então, pela proposta CLN, sobrariam 7 representações nesses 30%. Então, se precisa de um e outro, um ex-aluno e uma comunidade externa, sobrariam 5 vagas para a representação TAI e discente. É só esse esclarecimento. Obrigada, professora Antonieta. Mais algum esclarecimento? Nós precisamos, 10 para o meio-dia, em regime de votação, decidirmos qual, em relação à representatividade, a justificativa que nós vamos usar em relação a este quesito no Conselho Universitário. Esclarecimento, professora conselheira? Então, podemos colocar em regime de votação? Em regime de votação, os conselheiros que são favoráveis à proposta feita inicialmente pela CLN, esta proposta, por favor, se manifestem. Você está votando. Contrários a esta proposta? Abstenções? Continuamos em regime de votação. Os conselheiros favoráveis à proposta que nós estamos denominando de alternativa, por favor, poderia projetar maior? Essa. 3. Os conselheiros que são favoráveis a esta proposta que nós estamos denominando de alternativa, por favor, se manifestem. Contrários? Abstenções? Bom, então ficou acordado que quando nós formos levar ao Conselho Universitário a solicitação de mudança de estatuto e já o capítulo 1 referente à representatividade, nós levaremos esta proposta. Bom. Agora, segundo ponto de pauta, minuta do edital PIBID. Passo a palavra à professora Maria das Graças, representante da coordenadora do PIBID, professora Daniele. E também gostaria de ressaltar a presença do senhor Alexandre, representando a diretora da Divisão de Integração Acadêmica da DIA. Professora Maria das Graças, muito bem-vinda, muito prazer. Bom dia. Boa então, tarde. eu estou representando a professora Daniele Menezes, que é a coordenadora institucional do PIBID, mas ela terá bebê daqui a 2 dias e a médica a proibiu de se deslocar. Então, eu não sei se os conselheiros conhecem o programa, é o programa de iniciação, né, de bolsa de iniciação à docência. Ele foi criado no âmbito do governo federal em 2007, com o objetivo de incentivar, né, e de manter os alunos da licenciatura. No início, em 2007, este programa era dirigido apenas às licenciaturas que estavam com um déficit muito grande de alunos, de estudantes, que era o caso de Química, Física, Biologia e Matemática. Em seguida, em 2009, este programa foi ampliado a todas as licenciaturas e este programa cresceu muito rapidamente, chegando em 2013, em 2014, a ter 90 mil bolsas, né,
distribuídas entre estudantes das licenciaturas, professores da educação básica, que se encontram nas escolas públicas recebendo os nossos licenciandos aqui, e os coordenadores de cada subprojeto do PIBID. Hoje, este programa, na versão atual, 2018 a 2020, ele teve uma redução enorme de subprojetos e de bolsas, mas ele ainda está vigente, e esse programa conta institucionalmente com uma coordenadora, que é o caso a Daniele. Ela tem os coordenadores dos subprojetos. Nós hoje temos 7 subprojetos das licenciaturas. Nós não temos subprojeto em todas as licenciaturas, nós temos apenas em 6 licenciaturas. Em 7 subprojetos, sendo que 2 são multidisciplinares. Nós temos um subprojeto que é de Física e Química, e outro subprojeto que é Filosofia e Sociologia. Tá? Bom, enfim, nós contamos institucionalmente com essa coordenadora, e temos uma bolsista que ajuda em todo o trabalho de secretaria desse PIBID, dessa coordenação institucional. Né? Então, ela faz sempre, por exemplo, ela faz a compra, né, a pesquisa e a compra de materiais para o PIBID, na internet, junto à internet. Depois ela distribui esses materiais entre os subprojetos, ela ajuda em todos os eventos que o PIBID promove, certificando os participantes, fazendo lista de inscrições. Ela também pesquisa e fornece informações para alimentar o site. O site está sendo elaborado, produzido, né, por um funcionário voluntário, um funcionário do IGEL, que está voluntário fazendo esse trabalho, ajudando a coordenadora, e só temos essa coordenadora e a bolsista. Então, a gente, na verdade, o edital, até 2 semanas atrás, ele estava certo que sairia, e agora parece que há uma dúvida sobre esse edital, e dizendo também que o programa contava com 2 bolsistas até 2018, e que em 2018, nesta versão atual, ela perdeu já uma das bolsistas, e só conta agora com uma bolsista. Eu não sei se vocês gostariam de mais algum esclarecimento. Enfim. Obrigada, professora. Em discussão. Nenhum esclarecimento, nenhum questionamento. Por favor. Bom dia a todos. É só para esclarecer, esse não é o edital do PIBID, da iniciação em docência sim, mas sim do bolsista que dá apoio à gestão do PIBID. Então, aquela aluna que executa, no momento é uma aluna, né? Que executa aquelas atividades ali do item 7, ele faz todas aquelas atividades, vai ser aberta pela proposta do edital uma bolsa para um bolsista executar essas atividades. Abaixo tem um cronograma. Não teve nenhuma alteração do edital passado para esse, tirando as datas. Do resto, está tudo igual. Eu queria, posso? Claro, com certeza. Eu queria dizer que esse é um programa, né, criado em 2007. Ele vem sofrendo ataques muito fortes, cortes muito grandes nas bolsas. Vocês veem que nós solicitamos nessa edição 273, se não me engano, bolsas, e nós recebemos 160. Então, ele tem sido asfixiado, né, em termos pelo governo federal, né, que é o que propõe, e é um programa dos mais bem avaliados no âmbito, na área da formação de professores, por N trabalhos da Bernadette Gatti, da Marli André, meu, inclusive, um artigo publicado em Portugal. É um trabalho que vem muito bem avaliado como uma ação de incentivo à formação de professores no Brasil. Obrigada mais uma vez, professora. Algum outro esclarecimento, questionamento, sugestão?
Então, em regime de votação, nós vamos colocar o edital em bloco. Os conselheiros favoráveis ao edital referente à gestão do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID 2019, por favor, se manifestem. Contrários? Abstenções? Aprovado. Muito obrigada pela presença, Alexandre. Professora Maria das Graças. Terceiro ponto de pauta, processo 031.885.1907, recurso de matrícula, Davi da Silva Nunes, relator Fernanda Messeder, pedido de vista Antônia Lopes, por favor. Assim, o som cortado. Pode. Então, esse processo vem trazendo mais um recurso de matrícula, uma pessoa que ingressou em 2019.2 e que teve sua matrícula cancelada por falta de documentos comprobatórios.